Olá, olá. Então, nossa aula de hoje vai estar baseada no livro História do Pensamento Econômico do Hunt. Também na obra do Adam Smith, A Riqueza das Nações. Então, nós vamos tratar nessa aula de hoje os assuntos sobre o Adam Smith. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o tópico da aula de hoje. Então, a aula de hoje. Então, o que nós vamos tratar na aula de hoje? Capítulo 3, o Adam Smith, o contexto histórico das ideias do Adam Smith e a teoria do valor de Adam Smith, como também o conflito de classes e harmonia social. O que nós vamos tratar no contexto histórico do Adam Smith? Nós vamos falar um pouco sobre a questão do desenvolvimento. Então, nós vamos começar a falar sobre o Adam Smith, que ele viveu na época, no período de 1723 a 1790, na Escócia, e o Adam Smith fez como as principais obras a Teoria dos Sentimentos Morais, um tratado de filosofia social e moral, e também a sua obra principal, né, que é uma investigação sobre a natureza e as causas das riquezas das nações. Então, essa última obra, que é a Riqueza das Nações, ela vai explicar o funcionamento da economia capitalista e que passa a exercer uma grande influência no pensamento econômico. Tá? Então, dentro do contexto histórico, o que nós temos no contexto histórico? Nós temos um modelo de produção capitalista que estava superando o antigo modo de produção, que era o modo de produção feudal, e com isso rompia com aquelas sistema de produção de baixa produtividade, de economia autossuficiente, assim como também rompia com todas as condições econômicas, né, sociais. Era um despertar de outro modelo, né, de processo de produção. Com isso, nós tínhamos um período, a transição que a gente pode chamar-se do mercantilismo. O mercantilismo, na verdade, foi a primeira fase do capitalismo, que é o chamado capitalismo comercial. Então, dentro do mercantilismo, nós temos as doutrinas mercantilistas, nas quais procurava-se fundamentar a riqueza, né, dos países com busca no comércio de metais preciosos, ouro e prata, que era aquele comércio de exclusivismo entre a colônia e a metrópole, no qual a metrópole tinha como objetivo gerar cada vez mais superávites primários, superávites no comércio. Então, com isso, gerava o acúmulo de metais e pedras preciosas, prata, ouro e prata, o metalismo. Então, o que um dos pensadores na época, que é o David Hume, já começou então a questionar que esse acúmulo de riqueza através desse comércio não gerava riqueza, na verdade estava gerando processo inflacionário. Cada vez mais o valor das mercadorias da metrópole estava subindo de preço, devido à ideia do excesso de moeda, que é o metalismo. Então, o Adam Smith depois começa, então, a discutir esse ponto do processo, né, dessa formação de riqueza. Então, o Adam Smith, ele passa a, a, a entender que a riqueza de uma nação, ela se dava pelo meio de processo de produção. Né? Então, ele começa, então, a falar, a riqueza de uma nação se dá pela a produção, que ele volta mais na indústria, que vai depois surgir a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. E o Adam Smith baseava essa riqueza no aumento da produtividade, ou seja, cada vez aumentar a produção. Então, vamos falar um pouco dessas mudanças que estavam.
que estava acontecendo nessa época. Então, nós tínhamos também, dentro desse contexto, uma expansão de mercados externos, com comércio, produtos ingleses, né, estava sendo comercializado também no redor do mundo, e o comércio externo estava crescendo muito mais do que o interno. Esse crescimento do comércio, também de mercados fora, né, com essa expansão comercial do capitalismo, gerou a chamada acumulação do capital, né, que é a primeira fase do capitalismo. Então, essa acumulação do capital, ela foi, né, desencadeou uma revolução industrial, que, né, com a acumulação do capital, possibilitou gerar grandes processos de inovação, mudanças significativas, depois nós vamos discutir um pouco quais são as mudanças na questão do comércio, que deram, então, subsídios para uma formação de uma nova fase do capitalismo, que é a segunda fase do capitalismo industrial, e a indústria têxtil, né, que a gente sabe na época do Adam Smith, que foi a de grande importância, embora nós vamos falar que com a indústria têxtil vieram também várias indústrias, né, para subsidiar. Então, o desenvolvimento dessa indústria, mas a indústria têxtil que teve uma grande importância na Revolução Industrial. Com isso, o que nós podemos dizer dentro desse processo? Esse processo, nessa época de desenvolvimento do capitalismo, essa busca de lucro, acumulação de capital, né, incessante, desse lucro incessante, isso também provocou o desenvolvimento de inúmeras inovações tecnológicas. E uma dessas inovações tecnológicas que a gente pode dizer que teve impacto também nas mudanças sociais e econômicas da época, foi que as indústrias têxteis, quando elas eram localizadas, ela era localizada em locais onde tinha a força hidráulica para movimentar seus teares. Então, o desenvolvimento de novas tecnologias permitiu que o motor a vapor movimentasse esses teares. E com esse desenvolvimento do motor a vapor, essas indústrias deixaram de ficar localizadas na fonte de hidráulica e passaram a constituir aglomerações perto do mercado consumidor, que forma-se, então, a grande expansão das indústrias, né, o centro industrial que a gente tem como Manchester na época, que houve um grande fluxo de população, que nós vamos discutir de onde que veio essa população, o que surgiu esses centros, grandes centros industriais, né, na Inglaterra, e aí a gente vê que esse motor a vapor possibilitou que essas indústrias têxteis passassem a aglomerar-se num determinado local, perto do mercado consumidor, isso é a formação dos grandes centros industriais. Bom, e qual é a outra implicação que a gente pode falar assim, de imediato com essa inovação do motor a vapor? É a utilização do carvão. Tanto carvão mineral quanto carvão vegetal. No caso, o carvão mineral foi o setor de mineração para alimentar, né, os fornos, né, o vapor, o motor a vapor dessas indústrias. Também o carvão vegetal, tivemos também a grande desmatamento, né, de florestas, etc. E esse crescimento das cidades com o comércio, o que isso também gerou de mudanças em termos econômicos e sociais na época? O crescimento das cidades transformou aquela agricultura rural do feudalismo, né, do sistema de feudo, num estágio comercial, que é o chamado capitalismo comercial, primeira fase. Começou a criar esses mercados. Os senhores feudais, então, eles começaram a vender o excedente agrícola que era produzido no seu feudo para comprar manufaturados das indústrias, do surgimento das poucas indústrias ainda tinha na época. Só que o excedente que eles produziam era um pouco, ou tinha uma insuficiência, porque a agricultura ainda tinha baixa tecnologia, baixa produtividade. Então, eles tinham essa ânsia, esse desejo de cada vez mais comprar esses produtos. O que foi gerando nesse processo? Eles perceberam que se eles arrendassem parte das suas terras para os chamados cercamentos para a criação de ovelhas,
que a ovelha também foi utilizada para a lã da ovelha para fazer para alimentar os teares, a fiação de tecidos para a indústria têxtil. Então surgiu a primeira modalidade de renda para esses senhores feudais, que era o quê? O arrendamento, o aluguel, que depois nós vamos discutir lá no Adam Smith, depois ele vai falar um pouco sobre esse aluguel como componente, né, nos preços. Então, os senhores feudais, ao observar isso, eles começaram a diminuir parte da sua produção agrícola, liberar os servos da sua produção, e esses servos passaram, então, a migrar para a cidade, que a gente fala da grande expansão das indústrias, da explosão populacional, crescimento das cidades. Então, eles foram para as indústrias fornecer trabalho, né, como mão de obra para as indústrias têxteis na Inglaterra, né. No caso, aí, nós estamos falando do período da Inglaterra, aqui, da Revolução Industrial. Então, essa liberdade, esse motivação própria, esse egoísmo que o Adam Smith falou, esse interesse próprio dos senhores feudais, liberar esses colonos, né, esses servos das suas terras, então fez com que eles tivessem maior liberdade. Então, enquanto eles viviam dentro dos feudos, que para garantir a segurança, segurança dos senhores feudais e trabalhar em regime de servidão, é um modelo de regime feudal, de um modo de produção feudal que era no qual baseava num processo, numa relação de trabalho diferente. Então, esses servos passaram para as cidades, e dentro das cidades eles tiveram outra relação de trabalho, que é uma relação de trabalho mais livre, né? Teoricamente, é o trabalho livre do sistema capitalista. E aqueles também que poderiam, então, de qualquer forma, em busca de interesse próprio, criar suas próprias atividades, que o Adam Smith depois vai discutir um pouco sobre essa liberdade que o sistema capitalista permitiu a esses trabalhadores, né? A essa grande liberdade que ele coloca. Bom, dentro desse contexto também, nós vamos falar um pouco desse período também, que foi um período de euforia intelectual, que o método científico passou, então, a ter uma racionalidade humana para explicar os fenômenos naturais da ordem natural do equilíbrio da natureza. A Riqueza das Nações, essa obra do Adam Smith, ela procura analisar os fenômenos econômicos como parte de uma ordem natural que a economia política, né, que é chamada antes da obra do Adam Smith, passa a ter um estado de ciências ciência, né, a economia passa a ter um estado de ciência, influenciado pelas ciências naturais, que é a lei da física, né, a lei de Newton, do equilíbrio. Então, Adam Smith também tinha a crença que existia um chamado equilíbrio, uma lei de mercado, uma lei, né, natural no mercado que organizava o processo econômico. E essa lei, né, essa lei natural que ele chamou, né, ele chama isso de mão invisível, né? O que ele fala que essa lei garantiu o chamado equilíbrio da mão invisível? Ele falava que a ideia da mão invisível é que os indivíduos poderiam perseguir, agir de forma egoísta, né, que ele colocar que o indivíduo, por natureza, era egoísta, e estritamente em proveito próprio, então cada indivíduo atuava de forma egoísta em proveito próprio, ou em interesse da sua própria classe, e isso parecia que existia um conflito individual entre as pessoas e o conflito de classe. À primeira vista, parecia um conflito, esse egoísmo, mas resultante desses atos egoístas. Mas, na verdade, haveria uma lei na natureza, ou uma divina providência, que ele chamou de mão invisível, que ela compatibilizava esses interesses individuais no bem-estar coletivo. Então, ele coloca que essa mão invisível gerava que esses atos individuais de egoísmo, que aparentemente provocava conflitos, na verdade, resultar numa harmonia social. Então, e isso vai um pouco mais além do que ele chama de mão invisível. Para ele, a mão invisível não é um fruto
do desígnio de qualquer indivíduo. Ela é simplesmente o funcionamento sistemático das leis naturais, que garante o equilíbrio de mercado. Então, depois nós vamos discutir um pouco mais sobre o que ele trata essa mão indivíduo, essa mão invisível, tá? E como que ela equilibra, como é que ela funciona perfeitamente o mercado autorregulador. Por isso que ele trata do mercado laissez-faire, deixa o mercado atuar sozinho, né, livre, porque essa lei, essa mão invisível, ela garante que há esse alto equilíbrio e o bem-estar coletivo. Então, ele coloca que as ações individuais, norteadas pelo egoísmo, elas levam a um resultado não intencionalmente desejado pelas pessoas, mas esse resultado, o que é? O equilíbrio de mercado e a melhoria. Além disso, o que o Adam Smith vai propor com essa ideia é o chamado livre mercado, o laissez-faire, que depois ele vai falar um pouco das relações internacionais, que deve ser abolida quaisquer restrições ao mercado que impeça que o mercado, né, impeça as trocas de mercado, que nós vamos falar que o mercado vai propiciar um bem-estar. Depois eu vou discutir um pouco sobre isso no crescimento da produtividade. Por que o Adam Smith vai defender o livre comércio para garantir que o aumento da produtividade dê continuidade? Bom, então, nessa ideia da mão invisível, para completar, dizer o que é a mão indivíduo, o que é a mão invisível do mercado, ele coloca que o homem é conduzido, como que por uma mão invisível, a promover fins que não fazem parte de sua intenção inicial. Então, o homem que mais ou menos é conduzido por essa força, essa lei natural do mercado que chama de mão invisível, promove um resultado geral, né, no mercado, mas isso não é a sua intenção inicial. Ele não sabe o que vai acontecer, o resultado. Então, ele, por seu interesse próprio, ele começa, então, a atuar, e o resultado final não é planejado, não é premeditado. Então, ele vai um pouco à frente. Ao perseguir seus interesses próprios, os indivíduos, muitas vezes, promovem o interesse da sociedade muito mais eficaz do que se eles realmente planejassem ou tivessem a intenção de promover esse resultado. Então, ele fala que a mão invisível do mercado é muito mais eficiente do que se os próprios indivíduos o fizessem ou planejassem. Bom, então, são algumas questões que se colocam em relação à mão invisível. Outra ideia é que o Adam Smith coloca que os indivíduos, ao atuar por seu interesse próprio, eles tinham a liberdade, que eu já falei um pouco no início dessa aula, que nos estágios iniciais do processo de produção, dos modos de produção, eles não tinham tanta liberdade. Quando houve aquela liberação de muitos trabalhadores do processo de produção pré-capitalista, para o sistema capitalista que dá mais liberdade aos indivíduos, os indivíduos despertam um grande desejo humano que o Adam Smith colocou, né, que é a vontade de acumular riquezas materiais. Então, ele fala que o indivíduo tem esse desejo de ter acúmulo de riquezas materiais. Então, para o Adam Smith, as pessoas tinham a ilusão de que a felicidade pessoal era fruto principalmente da riqueza material. E aí, com isso, o que ele observou que essas pessoas em busca de riqueza material? Então, ele observou grandes efeitos econômicos e sociais provocados por esses desejos de ganhos pessoais, criado por essa ilusão da riqueza material ser a felicidade. E aí ele deixa uma passagem que ilustra bem. Ele fala, é bom que a natureza nos imponha desta maneira. É essa ilusão
da riqueza material trazer felicidade, é que cria e mantém um movimento contínuo da operosidade da humanidade. Foi esse desejo de acumulação é que primeiro incita os homens a cultivar o solo, a construir casas, a fundar cidades e comunidades, a inventar, a progredir em todas as ciências e artes que enobrece e embeleza a vida humana. Então, para o Adam Smith, esse desejo, essa busca de interesse próprio, aliado com o desejo de acumular riqueza e o desejo do lucro, é que promove todas as inovações e que leva os indivíduos a buscar todo tipo de inovação e é o motor do desenvolvimento capitalista. Então, as pessoas são conduzidas por essa mão invisível no sentido de promover o bem-estar social sem que essa promoção seja de parte intencional ou motivada por essas pessoas. Então, esse é um resultado natural, que ele chama de ordem natural. Bom, vamos então agora dentro da riqueza das nações, o que o Adam Smith propunha como uma teoria de crescimento econômico, estudando então as causas do crescimento econômico. O principal objetivo da obra do Adam Smith é compreender como processa as relações econômicas no sistema capitalista. Então, por isso, então, ele já começou então a usar das hipóteses da liberdade dos indivíduos, né, que os indivíduos são livres e buscar a acumulação de capital. Eles vão inovar, buscar inovações, já é um processo que eles levam a inovar. O sistema de trocas, nós vamos discutir um pouco, e essas inovações que os indivíduos buscam levam a progresso, que inclusive nós vamos falar um pouco da produtividade, que é um elemento chave para explicar o crescimento das nações, e o Adam Smith também coloca que a ideia também da liberdade no comércio, que é o liberalismo econômico, também é um elemento que vai perpetuar esse crescimento e o progresso da ciência. Então, primeira coisa que o Adam Smith falou, o que leva à causa fundamental ou que gera a riqueza das nações? Aumento de produtividade. De onde surge esse aumento da produtividade? É a divisão do trabalho. Então, ele fala que a divisão do trabalho é a causa fundamental para o aprimoramento da força produtiva, portanto, do progresso econômico. Uma das invenções industriais mais extraordinárias da época foi a linha de montagem, que é a forma mais elaborada de aproveitar o máximo das vantagens propiciadas pela divisão do trabalho, tais como a especialização de tarefa específica, economia de tempo, de atividade de uma para outra, invenção de máquinas, etc. Então, o Adam Smith, ele ficou muito impressionado com o grau de divisão de trabalho nas manufaturas levou a resultados impressionantes no aumento da produtividade. Então, ele dá um exemplo na sua obra, né, na Riqueza das Nações, é o exemplo da fábrica de alfinetes. Então, dentro da fábrica de alfinetes tinha a divisão de trabalho que era feita em séries. Então, ele falava que um operário fica especializado para desenrolar o arame, o outro ficava simplesmente com a tarefa de endireitar o arame, um terceiro etapa, série de processo de produção para cortar o arame, uma quarta etapa para afinar, fazer as pontas, e uma quinta etapa para afinar as pontas e fazer a cabeça do alfinete, e depois montar todo o alfinete e embalar o alfinete. Então, o que ele ficou impressionado é que, dentro dessa produção de alfinete, quando ela era feita artesanal, sem essa divisão do trabalho, a produção de alfinete era muito baixa. Então, depois que processou essa divisão de trabalho, houve um espetacular aumento na produção de alfinetes. Então, que ele fala dessa ideia da divisão do trabalho, que leva a um trabalho mais eficiente, maior produtividade. O que é chamado de trabalho eficiente, maior produtividade? É produzir cada vez mais ao menor custo de produção. O que o Adam Smith, depois nós podemos dizer, produzir mais em menor quantidade de tempo de trabalho. Que isso, eu já vou até colocar essa ideia de tempo de trabalho,
porque isso depois vai fundamentar a teoria do Adam Smith dos preços, que é a teoria do valor-trabalho, que é os custos de produção, tá? Bom, mas vamos voltar aqui um pouco dentro dessa ideia, trabalhando um pouco o que essa divisão do trabalho, aumentando a produtividade, o que garantia que ela processaria e que ela não chegaria a um esgotamento, uma superprodução dos mercados e ela se estacionaria a produção. O Adam Smith colocou que isso não aconteceria por, por dois motivos, na verdade. Quais eram os dois motivos que o Adam Smith colocou que isso não se processar, que não deixaria de acontecer esse aumento da produtividade? Primeiro, ele colocou que a divisão, que a dependência dos homens, quando ele faz a divisão do trabalho, os homens não passam o quê? A não produzir tudo, não é autossuficiente. Então, cada um vai produzir, especializar na divisão do trabalho, produzindo algo. Então, eles precisam de trocar. Então, a divisão do trabalho, segundo a da Smith, tinha essa propensão natural do homem, que é intercambiar, permutar, trocar uma coisa pela outra. Então, as pessoas, cada uma especializava numa coisa e trocavam uma pela outra. E qual que é o mecanismo que transformaria essa dependência numa cooperação e solidariedade? Por que os indivíduos produziam algo para outros? Por causa da perseguição do interesse individual. Então, no mercado competitivo, ele assegura que o bem-estar coletivo, sem necessidade de uma coordenação central, vale dizer as condições do laissez-faire, do livre mercado. Então, ou seja, é a lei da mão invisível, a lei natural do mercado, a mão invisível. Então, a solução automática do mercado autorregulador na alocação eficiente dos recursos econômicos pela mão invisível, que ela vai compatibilizar os interesses individuais ao interesse coletivo. Como é que ele estudava, então, esses sistemas de trocas? Então, o Adam Smith chegou e falou assim, bom, então, se as pessoas especializam, cada indivíduo necessita de ir lá trocar no mercado, que não dá para produzir tudo, como explicar a ocorrência dessa troca? Como é que os indivíduos faziam essas trocas? Se as pessoas especializavam em determinados indivíduos e começavam a trocar, mas como é que era feito essas trocas? Com que base que eles trocavam esses produtos? Como é que as trocas ocorriam na economia? Então, ele começou, principalmente, a estudar o processo na economia rudimentar ou primitiva, que ele chama de pré-capitalista. Segundo Adam Smith, o que levava o produtor dirigir um local e oferecer seus produtos, ele alegava a quantidade de trabalho necessário na produção do seu produto. Que aí nós vamos falar a ideia da teoria do valor-trabalho, tá? Bom, como que o Adam Smith entendia isso? Ele deu o exemplo do alfaiate, que produzia a tanga, o tecido, e o padeiro produzia o pão. Então, quanto vale esses produtos? Então, cada um desses produtores ia ao mercado e argumentava o quanto trabalho necessário para produzir tais bens. Então, o que era a lógica disso? Se o alfaiate gastasse 10 horas de trabalho e o padeiro gastasse 2 horas para produzir o pão, o preço justo seria o padeiro dar 5 pães em troca de um casaco. Por quê? O pão 5 vezes 2 dava 10 horas, que era equivalente a uma unidade do casaco. Então, o valor desses bens deveria ser trocado dessa forma no preço justo. Mas suponha que isso que ele chamava de preço de custo, que nós vamos discutir depois um pouco lá, que era o custo de produção do trabalho, do produto. Mas na hora que chegar no mercado, tinha um chamado preço de mercado. E esse preço de mercado poderia sofrer algumas oscilações, mas no final das contas, depois desse preço de mercado, o próprio mercado se ajustaria, que o preço de mercado voltaria ao preço de custo. Mas depois nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. Vamos supor, então, que algumas condições do mercado fizessem com que o preço do casaco aumentasse. Vamos, então, na verdade, aqui ele deu o exemplo dos pães, né? O preço dos pães, na verdade, aumentasse. Por algum motivo, aqui o exemplo aqui, na verdade, é o preço dos pães. O preço do pão aumentasse.
Então, você tinha que, na verdade, tá certo, do casaco, da tanga, do casaco. Supõe, então, que o preço da tanga aumentasse. Em vez de eles pedir 5 pães, eles exigiram 12 pães. Se cada pão gastasse 2 horas, você teria 24 horas de trabalho para trocar em 10 horas, que era a tanga. Então, o que observava isso? Observava-se que o alfaiate, ele resultava, ou tinha um lucro anormal, chamado lucro econômico, porque o preço de custo dele era 10 horas, enquanto ele poderia vender e negociar, trocar por 24 horas, né, que era o 12 pães, equivaleria a 24 horas. Então, a concorrência forçava que esse produto, né, fosse vendido a um preço natural, um preço de custo. Mas como é que era feito isso? É o seguinte, os padeiros, né, quem produzia pães, percebia que o preço do casaco estava muito alto, então, como é um processo de livre concorrência, da livre concorrência, livre entrada e saída do produtor no mercado, os produtores de pães deixariam de produzir pães e ia começar a produzir casacos. Quando a oferta de casaco aumentasse, a tendência é que o preço dele tenderia a cair, porque chegava muito casaco e ia faltar pão. Então, quem tinha casaco precisava de alimentar no pão. Então, eles acabaram dando, né, aceitando menos pães por um casaco, até a situação chegar ao preço justo. A troca ser justa, 5 pães por um casaco, né? E não mais 12 pães, né, por um casaco. Suponha que agora a situação seja outra, os consumidores querem consumir mais pães, desequilibrando esse mercado, que inicialmente era uma tanga trocada por 5 pães, né, uma tanga, né, na verdade, o exemplo, e agora os consumidores preferem mais pães. Então, vamos ver o que acontece. Então, nessa situação, os padeiros se tornam mais arrogantes agora, recusa discutir os termos de troca, ou seja, deveria ser 5 pães por uma tanga. Eles querem dar 2 pães, por exemplo, menos pães para uma tanga. Ou seja, a tanga custa 10 horas, se eles dessem 3 pães, era 6 horas por 10. Então, o pão é trocado por muito mais mercadorias, ou a mercadoria, a tanga, trocada por menos pães, tá? Então, também eles poderiam falar, 5 pães equivale mais de uma tanga, 2 tangas. Então, esse é o resultado. Qual que é o resultado? É que o preço do pão estava muito elevado do que o preço natural. E isso gerava um chamado lucro econômico, que o Adam Smith coloca. O que é o lucro econômico? É a diferença entre o preço de mercado menos o custo de produção, que é o preço natural, que ele chama. Isso gerava um lucro econômico. O que agora a situação ocorreria? Que os padeiros, não, os fabricantes de tanga, percebendo que estava faltando pão, por isso que o pão estava alto no mercado, o preço dele, as pessoas estavam dando mais pães, estavam dando menos pães por troca de uma tanga, e então, o que eles iam fazer? Está na hora da gente produzir mais pães do que tanga. Então, muitos que estavam produzindo a tanga deixavam de produzir esse produto e passaram a produzir pães. Isso, naturalmente, interesse próprio. Eles não iam saber qual o resultado. Essa é a ideia da mão invisível. Eles não iam saber que o resultado voltaria um preço de equilíbrio. Eles iam perceber isso nas relações de troca. Então, cada um individualmente ia tomar essa decisão. Então, quando eles iam tomando essas decisões, ia começando a oferta de tangas aumentar, de pão aumentar no mercado, porque o pão estava mais caro do que a tanga. Então, vários produtores saíram dessas atividades e começaram a produzir pães. Rapidamente, a oferta de pão aumenta e a arrogância dos padeiros, né, dá lugar à humildade. Ou seja, agora eles vão discutir os termos de troca justo. Então, o preço do pão vai cair até que a solução desejada pela sociedade, né, nesse processo. Então, esse processo de tentativas e erro, após algum tempo, a quantidade de pães e os seus preços ajustarão seus valores, que é chamada lei do mercado se autorregulou.
Então, nesse momento, a economia atinge uma situação de equilíbrio, onde todos os indivíduos trabalham um para os outros. Um produz tanga e outro produz pães. Mas o que assegura que isso vai ocorrer automaticamente? É exatamente o interesse privado e desejo de ganhar mais, e que o padeiro vai produzir pães porque ele necessita de pão, de tanga, e que o alfaiate vai produzir a tanga porque necessita de alimentar de pães. Não, né, não é porque a preocupação que um tem pelo outro, mas é o seu próprio interesse. Quando os padeiros desequilibram a economia, eles buscam atender o interesse próprio, seus interesses próprios. Quando retornam à sua atividade original, também o fizeram, né? Então, no mercado concorrencial, de concorrência perfeita, a preocupação egoísta com seus próprios interesses acaba promovendo o interesse da coletividade, não exigindo nenhuma interferência das pessoas. Volta lá na ideia da mão invisível, que ela é um mecanismo de mercado que cada uma age por si próprio, toma sua decisão própria, e os indivíduos levam um resultado social que não são intencionais. Eles não sabem aquele resultado, eles não premeditado aquela ação individual, o que vai resultar. Então, isso naturalmente resulta no equilíbrio de mercado. Bom, o que o Adam Smith diz? O que é esse interesse individual? É que esses padeiros, os padeiros alfaiates, ou os outros produtores na economia, eles não estão preocupados com as necessidades das pessoas, mas com seus interesses. E isso fica muito bem claro nessa passagem que ele coloca. Dê-me aquilo que eu quero, e você terá isto que você quer. Então, que é o sistema de troca. Eu produzo algo, troco com você, e eu desejo um produto, você deseja outro, e a gente vai realizar essas trocas. É dessa forma que obtemos um dos outros a grande maioria dos serviços que necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. E é assim que funciona a economia, segundo a teoria do Adam Smith. Em um estágio primitivo, vamos pegar agora como é que processa essas trocas. O produto do trabalho pertence ao trabalhador, não há divisão de classes. E a quantidade de trabalho normalmente empregada em adquirir e produzir uma mercadoria, segundo Adam Smith, é a única circunstância que faz regular ou determinar a quantidade de trabalho nela normalmente, que ela normalmente deve comprar, comandar e pela qual deve ser trocada. Então, os termos de troca, segundo Adam Smith, nas economias primitivas, é a quantidade de trabalho, é a chamada teoria do valor-trabalho. Então, Adam Smith afirmou que o pré-requisito para qualquer mercadoria ter valor é que ela fosse resultado do produto do trabalho humano. Então, aí ele até fala, ele coloca uma passagem que não é de ouro nem de prata, que se gerou a riqueza, mas sim do trabalho humano. Então, que ele junta essa ideia da teoria do valor-trabalho. Entretanto, a teoria do valor-trabalho é mais do que isso. Ela afirma que o valor de troca de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho contido nessa mercadoria em diferentes ocasiões da mão de obra indireta, trabalho que produziu os meios de produção na produção da mercadoria, e da mão de obra direta, que é o trabalho que usa esses meios de produção para produzir as mercadorias usadas no processo de produção. O que o Adam Smith quis dizer isso? Que o tear que você produz para fabricar o tecido, aquele tempo de trabalho embutido lá no tear já é resultado de um trabalho. E esse trabalho vai incorporar, porque o TA é um custo de produção para a indústria de tecido e fabricação, a lã, né? O vestimento, né? Então, vai TA com os fios, o TA vai fazer isso, mas a produção do TA já é vinda de trabalho indireto. E o trabalho direto ali na fiação, para produzir o tecido, é o trabalho direto. Então, isso agrega valor. Então, o custo da compra do TA mais a custo da mão de obra, dá o preço final do produto, que é o vestuário, que agrega trabalho direto e indireto, que eles chamam disso. Então, o Adam Smith conseguiu ver o trabalho como determinante de valor de troca apenas das economias pré-capitalistas, na quais não havia a propriedade privada, nem dos meios de produção, nem das terras.
Então, ele deixa claro também, na outra passagem, que ele fala que no estágio inicial e rudimentar da sociedade, que precede tanto a acumulação de capital quanto a apropriação da terra, apropriação do capital, acumulação do capital e apropriação da terra, que a proporção entre as quantidades de trabalho necessárias para adquirir diferentes objetos deve ser a única circunstância capaz de ditar regras de troca entre elas. Então, no caso que o Adam Smith está dizendo que ainda não apareceu a propriedade privada, o trabalho pertence a todo o trabalhador. Os meios de produção é do trabalhador e ele faz todo o trabalho. Então, a quantidade de trabalho, nesse caso, dita é a única determinante. Se, por exemplo, em uma nação de caçadores, de um modo geral, o trabalho de matar um castor custa o dobro de matar um veado, um castor deve naturalmente ser trocado por 2 veados. E é natural que isso apresente normalmente o produto de 2 dias, de 2 horas de trabalho, vale o dobro do que normalmente representa o produto de um dia de trabalho, de 1 hora de trabalho. Então, um produto que leva 1 hora de trabalho, ele deve ser trocado, né, ter ser equivalente, né, a um produto que custa 2 horas, ao termo de troca, esse produto que gasta 1 hora deve equivaler 2 produtos para um daquele que gasta o dobro de trabalho. Bom, nesse estágio, todo o trabalho pertence ao trabalhador, como eu falei, a quantidade de trabalho comumente empregado na aquisição ou produção de qualquer mercadoria é a única circunstância que pode regular a quantidade de trabalho que deve ser normalmente necessária para ter mercadoria ou comprá-la ou trocá-la. Quando os capitalistas assumem o controle dos meios de produção e os proprietários monopolizam a terra e os recursos naturais, o Adam Smith passa a ver que o valor de troca ou preço, ele passa a ser a soma de 3 componentes, que é o salário, é o valor pago aos trabalhadores, os lucros, que é a remuneração do capital, e os aluguéis, que é o arrendamento, que é chamado, foi dado o nome de teoria da soma. Então, os preços, a determinação dos preços, o preço é composto por esses 3 componentes: salário, lucros e aluguéis. Bom, a quantidade de trabalho agora comumente empregada na produção de qualquer mercadoria deixa agora de ser a única circunstância para regular a quantidade necessária de trocar ou comprar essa mercadoria. Então, ela passa a ser composta por essas 3, depender dessas 3 variáveis. Então, tem-se a teoria da soma, onde que os lucros, aluguéis e salários são somados na determinação dos preços. Então, é a soma dos 3 componentes do preço. Então, nós vamos discutir um pouco dessa teoria do valor trabalho, porque que ela, às vezes, tem algumas inconsistências, né? Que o Adam Smith vai encontrar alguns pontos de inconsistência a ela. A razão pela qual a teoria da soma difere da teoria do trabalho, por que agora, com essa teoria da soma, a teoria do trabalho torna-se inconsistente ou passa a ter alguns problemas na explicação da quantidade de trabalho? Porque essa teoria da soma aplicada na sociedade, na sociedade capitalista, o componente lucro não tinha relação lá na sociedade pré-capitalista. Agora, o componente lucro e aluguéis passa a ser incorporado à produção da mercadoria. Inclusive, eles são custos de produção. O aluguel, o custo do arrendamento da terra, na produção de bens agrícolas, e o componente lucro é o custo do capital. Então, o que o Adam Smith começou, então, a perceber num modelo de concorrência perfeita? Então, sempre lembrando que o Adam Smith trabalhou com um mercado de concorrência perfeita, no qual, o que é lembrando concorrência perfeita? Onde que os produtos são iguais, homogêneos, a entrada livre, a entrada e a saída dos produtores são livres no mercado, com baixo custo. Então, tudo isso tem que levar essas hipóteses que chegam a essa conclusão. Então, o que o Adam Smith percebeu? Ele percebeu que na concorrência perfeita, tenderia a igualar os lucros sobre os capitais de mesmo valor.
Isto é, se um capitalista aplicasse 100 unidades monetárias interais e recebesse um lucro de 40 no anual, esse lucro dos 100 que ele aplicou no reais, com lucro de 40 unidades monetárias por ano, a concorrência e a busca por lucros máximos tenderia a criar uma situação que essas mesmas 100 unidades monetárias, em qualquer outro setor da economia, esse capital tenderia a render a mesma taxa de lucro. Então, por que ele coloca novamente? Como é que é explicado isso? Isso é explicado pela seguinte forma, que ele chama na componente lucro, lá da formação de preço, que é o lucro contábil, que é uma remuneração média do capital. Então, esses 40 unidades monetárias é a remuneração média. Todos os setores têm que dar esses 40 unidades monetárias, que chama de taxa média socialmente aceita, que é o lucro médio, o lucro contábil. Se algum setor possibilitasse um lucro maior do que esses 40, 50 unidades monetárias, a gente chamava isso de lucro econômico. Então, o lucro econômico, nesse caso, era 10, que a taxa média seria de 40, e o lucro econômico de um determinado setor seria 50. O que faria isso? O interesse próprio, né, que a gente fala, a busca do interesse próprio, levaria que os indivíduos dos outros setores passassem a produzir o produto desse setor onde a taxa de lucro fosse 50. E por que isso aconteceria? Isso aconteceria pelo seguinte motivo, porque você tem o preço de custo, que ele é formado pela componente salário, lucro e aluguéis, que é o preço de custo, e você tem o preço de mercado, que é dado lá nas condições de oferta e demanda. Então, se o preço de mercado tivesse acima, 50, 50 é o lucro aqui, tivesse acima do preço de custo, nesse setor que ele tivesse acima, ele obteria um lucro maior, que é essa diferença entre o preço de custo e o preço de mercado. Então, o que os capitalistas iam fazer? Deixar de produzir dos setores que geravam uma renda de 40 e passaria a produzir um produto onde que o preço de mercado estava acima, que geraria um lucro de 50. O que aconteceria com o excesso de oferta? Faria com que esse preço de mercado cairia. À medida que esse preço de mercado ia caindo, a taxa de lucro ia diminuindo, até chegar nos 40, que ele coloca que numa concorrência, a conclusão do Adam Smith é que numa concorrência perfeita garante que o lucro econômico seja zero. Ou, dizendo em outras palavras, que todos os setores terão a mesma taxa média socialmente aceita de lucro, a taxa média de lucro socialmente aceita, que é dos 40. Nenhum setor poderia estar acima de 40, porque teria um lucro econômico positivo. Se algum setor também tivesse uma lucratividade abaixo dos 40, por exemplo, 30, significaria que a oferta dele estava excessiva no mercado. Ele estava com um preço de mercado abaixo do custo de produção. Ele estava gerando um lucro menor, né? E aí, o que aconteceria? Aconteceria que o preço desse produto de mercado deveria subir, porque ele estava com excesso de oferta. Quando o lucro, muitos observando que esse setor estava com a rentabilidade menor, por exemplo, de 30 e não de 40, que é a taxa média, eles iam abandonar essa atividade e ingressar no que estava de 40. Então, a diminuição na produção desse setor que estava com a taxa de lucro abaixo da média, levaria e equilibraria. Então, os lucros do capitalista poderia ser considerado apenas a dominação, e aí vem a discussão da taxa de lucro também. Vamos agora entender um pouco desse processo de produção. Está até claro aí, explicando como que se leva a concorrência à taxa de lucro. Então, o Adam Smith chegou na seguinte conclusão também, que a taxa de lucro, aquela componente taxa de lucro no preço de custo, o lucro, ele
não, ele depende do valor do capital empregado. Em qualquer setor, ele tem que ser o mesmo. E os setores da economia, eles não têm a mesma proporção de trabalho, tá? Que aí a gente vai discutir um pouco dessa deficiência na teoria do valor trabalho, tá? Então, depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, o lucro do capital poderia ser considerado apenas uma denominação diferente para os salários, determinando o tipo de salários, o trabalho de inspeção, direção, ou seja, dizer que esse componente lucro, ele é, na verdade, determinado pela quantidade de trabalho do empresário, para ser consistente com a teoria do valor trabalho. Mas ele não é, como nós estamos dizendo, que a taxa de lucro ela é a mesma em todos os setores. E tem setores que, às vezes, se gasta uma inspeção maior, o trabalho do empresário é maior, ou a relação de trabalho é diferente, não são todos os setores que gastam a mesma quantidade de trabalho. Então, a relação capital e trabalho é muito diferente. Então, o que o Adam Smith falou? Não dá, então, é uma primeira inconsistência dessa componente lucro ser determinada pela quantidade de trabalho. Ela é determinada pelo valor do capital empregado. Então, não são, então, ou seja, esse trabalho de inspeção não são totalmente diferentes ou regulados pelo princípio de autossuficiente e não proporcionais à quantidade ou dificuldade ou criatividade desse trabalho suposto na inspeção ou direção. Então, eles são totalmente diferentes, na verdade, nos diferentes setores, tá? Então, não é o mesmo quantidade de trabalho, mas se o lucro é o mesmo, e se essas, né, forma de inspecionar trabalho ou não é proporcional ao mesmo setor, então os setores demandam diferentes formas de trabalho do capitalismo nessa ideia de inspecionar o trabalho, tudo, e o lucro é o mesmo, então o lucro não pode advir conclusão do trabalho do capitalista. Mesmo diz que o trabalho do capitalista é um tipo diferente, né, que é inspeção, etc., mas se é diferente também, né, é um diferente trabalho, mas ele também requer diferentes nos diferentes setores, não é o mesmo, e a taxa de lucro é a mesma. Então, portanto, o lucro não advém desse trabalho do capitalista, tá? Então, os lucros são regulados inteiramente pelo valor do capital empregado e são maiores ou menores de acordo com a proporção desse valor. Então, a primeira ideia que se quer, que vai ser colocada, essa inconsistência do valor trabalho, é que a componente lucro, da teoria da soma dos preços, não é determinada pela quantidade de trabalho. Seja mesmo o trabalho que se fala do capitalista, porque o capitalista também, ele tem trabalhos diferentes em diferentes setores. E uma vez que na concorrência a taxa de lucro tem que ser a média, a mesma, em todos os setores, então, portanto, o lucro não advém do trabalho, ele advém do valor do capital. Se você emprega o mesmo capital em diferentes setores, a taxa de lucro é a mesma. Então, segue desse princípio que os preços poderiam continuar proporcionais às quantidades de trabalho incorporado à mercadoria, apenas no caso se o capital por trabalhador ter sido o mesmo em diferentes linhas de produção. Então, se todos os setores tivessem a mesma quantidade de trabalho, você poderia, então, até afirmar que a taxa de lucro seria proporcional à quantidade de trabalho, mas não é. Então, se essa condição verificasse da proporcionalidade, todos os setores terem a mesma quantidade de trabalho, os lucros baseados no valor do capital teriam a mesma proporção em relação aos salários de cada linha de produção. E os salários adicionados aos lucros dariam um total proporcional ao valor incorporado à produção das mercadorias. Contudo, se o valor do capital diferisse, né, nos diferentes setores da economia, adição de lucros aos salários, daria um total que não seria proporcional ao trabalho incorporado à mercadoria. Então, Adam Smith aceitou o fato de que o valor do capital por trabalho, a relação capital-trabalho, difere de uma indústria para outra. Dessa forma, ele não conseguiu demonstrar que o valor, o trabalho incorporado à produção, determinava o valor de troca nessa circunstância. Ou seja, a taxa de lucro não depende da quantidade de trabalho.
Então, a teoria do valor-trabalho, ela é incompleta e apresenta essa inconsistência lógica. Além disso, nós podemos dizer as incompatibilidades em termos dos outros componentes. Vamos, então, começar pelo o salário. O Adam Smith considerava que os salários pagos aos trabalhadores, eles eram determinados por circunstâncias históricas e institucionais, e esse salário era um salário de subsistência. O que é esse salário de subsistência? Era aquele salário no qual permitia que o trabalhador pudesse alimentar, comprar o cereal, que é o trigo na época, que o trigo, o cereal, na época não, que o trigo é o cereal, o trigo denominado na época de cereal, e que ele pudesse comprar essa quantidade de cereal para a sua subsistência. Então, o que ele tem esse problema na teoria do valor-trabalho? Que monetariamente o valor de trabalho deveria ser o salário de subsistência. Vamos então começar no seguinte problema, que essa teoria do valor tem o problema da circularidade de preços. Se ocorresse algum problema no preço do trigo, o preço do trigo subisse de valor, o que aconteceria com o salário dos trabalhadores, independentemente do aumento da quantidade de trabalho nos diferentes setores da economia? O preço do trigo, ao subir, requeria um valor maior do trabalho, independentemente da quantidade trabalhada. Esse aumento no preço dos salários, levaria um aumento no preço das outras demais mercadorias, porque o salário é um componente importante na produção dos trabalhadores. Então, o aumento do preço do trigo, levaria a um aumento de todos os preços da economia, que o Adam Smith chama o nível geral de preços. Levaria para o Adam Smith, seria proporcional. O que o Ricardo veio discutir, que o Adam Smith também não estava com a análise correta em dizer que esse nível geral de preço era proporcional. E o Ricardo introduz, então, a ideia de que os preços relativos são diferentes de acordo com as mercadorias. E o que isso implica, preços relativos diferentes? Implica que a troca das mercadorias, a relação de troca entre as mercadorias será diferente, independentemente da quantidade de horas de trabalho. Ok? O que vamos, então, discutir um pouco que o Ricardo levou a essa conclusão? Bom, o trigo, voltando ao exemplo do trigo, o trigo determinava o salário, né? Salário de subsistência. Só que alguns setores usava, além de ter o salário como custo, usava o trigo como insumo, que o Ricardo chamou que eram setores intensivos em trigo. Então, aqueles setores que demandavam o uso do trigo como insumo, também tinham seus preços alterados, porque o custo de produção subiria. Então, o preço dele, final, era maior, muito maior do que setores que apenas subiu o preço em função do salário, mas subiria menos do que os setores intensivos em trigo. E todos os produtos decorrentes do uso do trigo passava a ter um preço maior do que os preços que não usavam intensamente o trigo como insumo. Então, o que aconteceria? Nós teríamos uma relação, mudança nas razões de trocas. Então, os produtos que demandavam trigo, relativamente, ficavam muito mais caros do que os preços que não demandavam trigo, independentemente da quantidade de trabalho incorporada. Então, isso é outra questão, que os salários também, como componente, não era determinado exclusivamente pela quantidade de trabalho. E a terceira componente é os aluguéis. O que era o aluguel? O aluguel era, na verdade, um arrendamento que os produtores recebiam em troca das suas terras.
Então, quando os produtores cediam parte da terra para produzir, eles recebiam um aluguel. O que o Adam Smith coloca isso muito bem, né? Na verdade, colocava isso muito bem, que os trabalhadores, né, na verdade, os proprietários da terra, eles recebiam, né? Eles colhiam o que não plantavam, ou seja, eles não trabalhavam, eles não iam produzir. Simplesmente por eles terem a propriedade privada da terra, eles receberiam uma compensação, a parte da renda dele, que era o arrendamento. Mas, contudo, eles não faziam nenhum tipo de trabalho. E isso, o arrendamento da terra, que eles determinavam ou que eles colocavam, isso adivinha que o Ricardo coloca da qualidade da terra, não da quantidade de trabalho. As terras mais produtivas, elas seriam ou requeriam um arrendamento muito maior, um pagamento pelo arrendamento muito maior. E as terras marginais tinham um arrendamento menor. Então, isso não envolvia quantidade de trabalho, que é a outra componente do arrendamento nos preços, que também leva à inconsistência da teoria do valor-trabalho. Bom, nós vamos então falar um pouco, que nós já discutimos então as componentes de preço, nós vamos falar um pouco da distinção, nós vamos estar lá atrás da relação de lucro, que eu tinha comentado com vocês, falado um pouco sobre essa relação de lucro, né, de lucro contábil e lucro econômico, que era aquela ideia do lucro econômico, se a diferença entre preço de mercado e preço de custo. Nós vamos voltar um pouco à teoria. A teoria do Adam Smith era baseada nos custos de produção. Distinção entre preço de mercado e preço natural. O que ele chamava de preço de mercado? O preço de mercado era o verdadeiro preço da mercadoria no mercado, regulado pela oferta e demanda. É o que lá no mercado era vendido o produto. O que era o preço natural? O preço natural era aquele no qual a receita das vendas fosse suficiente para dar ao proprietário de terra, ao capitalista, os trabalhadores, a renda, os aluguéis, o lucro, que esse lucro é o lucro contábil, e os salários equivalentes aos níveis habituais médios socialmente aceitos, em termos sociais aceitos. Então, médios salários, que é a taxa média socialmente aceita dentro da sociedade. Todos os setores tinham que dar essa taxa, que é o chamado lucro contábil que nós discutimos lá. E qual que é a relação entre o preço de mercado e o preço natural? Essa relação se coloca que o preço de mercado, ele sempre tenderia a um equilíbrio, né? Ele seria igual ao preço de custo. E por que isso aconteceria? Então, o Adam Smith discute a seguinte relação. Se num determinado mercado você tem uma redução da demanda ou um excesso de oferta de um produto, você vai ter um produto sobrando no mercado. Então, não há nenhum produtor não há ninguém que vai guiar e vai falar assim com os produtores, olha, existe mercado sobrando, vocês têm que alocar em outra produção. Não existe ninguém que vai controlar isso. O que o Adam Smith coloca? O que funciona nesse caso? Funciona, nesse caso, no primeiro momento, um desajuste. Quando se tem uma oferta maior de um produto do que uma demanda, automaticamente o preço daquele produto tende a cair. Quando o preço daquele produto, que é o preço de mercado, fica abaixo do custo de produção, gera-se prejuízo. Então, os produtores, individualmente, vão perceber que eles estão em desvantagem. Então, com o passar do tempo, eles vão percebendo essa desvantagem e vão saindo daquele setor que está tendo prejuízo. À medida que eles vão saindo, a oferta daquele produto vai diminuindo, equilibra-se na demanda. O preço tende a subir. E aí iguala, chega o preço de mercado, vai subindo até chegar o preço de custo. E aí você tem um equilíbrio. Da mesma forma, se os preços de mercado estiver mais baixo do que o preço, se estiver mais alto, desculpa, agora o exemplo, se os preços de mercado estiver mais alto
do que o preço de custo, é porque você tem uma oferta menor e uma demanda maior. Então, também nessa situação, ninguém vai chegar e vai falar no mercado, ó, o mercado está faltando produtos, vocês devem sair. Ninguém vai falar isso. Então, os produtores, individualmente, vão perceber que naquele mercado onde que falta produto, o preço está maior. E vai ter uma taxa de média, o lucro vai ultrapassar essa taxa de média socialmente aceita, que é o lucro econômico, como nós falamos no exemplo atrás. Então, quando eles percebem que esse setor está tendo mais lucro do que os demais, então aqueles outros setores, os produtores daqueles outros setores começam a largar aqueles outros setores e começam a produzir nesse onde a taxa de lucro está acima do lucro médio. Então, isso leva, então, um aumento da oferta. A oferta faz com que o excesso de oferta desse produto faz o preço cair, o preço de mercado cair. O preço de mercado vai caindo até chegar ao preço natural. Então, esse mecanismo de mercado leva o chamado equilíbrio. O preço natural o preço de mercado torna-se igual ao preço natural porque o mercado se autorregula. E os lucros auferidos passam a ser igual, né, que é os do chamado lucro econômicos, antes passam a ser iguais às taxas médias de lucro socialmente aceita, que é o lucro contábil. Então, o lucro econômico passa a ser zero e só tem o lucro contábil. E assim não há mais incentivo de ninguém sair de uma atividade e ir para outra, porque se todos os setores estão dando a mesma taxa de lucro, não há motivo de um produtor sair de um setor e ir para o outro, que ele vai ter a mesma taxa de lucro. Então, qual que é a conclusão? Que no mercado de concorrência perfeita, o preço natural é um preço de equilíbrio. E o preço de mercado, ele tende a igualar o preço de natural, o preço de custo, que ele é estabelecido pelas forças de mercado, da oferta e demanda, no qual o mercado autorregula. Portanto, o preço natural de equilíbrio tende a prevalecer no mercado. Bom, então isso é a discussão do capítulo 3 sobre o Adam Smith. E nós vimos que existem essas incoerências na teoria do valor-trabalho. E essas incoerências na teoria do valor-trabalho levou a um questionamento sobre a determinação dos preços, que alguns economistas começam a dizer, a teoria do trabalho não explica. O que explica os preços das mercadorias é a utilidade envolvida naquele produto. O que nós podemos voltar lá atrás e remeter o caso do alfaiate e do padeiro, o caso da fabricação de pão e a fabricação da tanga. Se em algum momento ocorrer um desajuste, as pessoas tiverem mais necessidades de pães, o valor dos pães vai aumentar. Eles vão ter uma utilidade maior e, portanto, então as pessoas vão estar dispostas a pagar mais. E aí o mercado vai se equilibrar dessa forma, a oferta de pães, vai aumentar a oferta de pães, etc. Mas o que determina o preço lá, em última instância, é a utilidade. Essa é a ideia que os utilitaristas começaram a falar na determinação do preço. O Adam Smith concordava em parte que o preço de mercado poderia sofrer essas oscilações de acordo com a utilidade, mas ele falou que isso não prevaleceria, porque na concorrência a oferta aumentaria, faria com que o preço cairia e voltava ao preço de custo, que era, em última instância, determinado pela quantidade de trabalho. E aí o Adam Smith, para rejeitar essa teoria de utilidade, ele deu o exemplo de dois produtos, que é a água e o diamante. Esse exemplo dele ficou conhecido determinado pelos economistas utilitaristas como o paradoxo da água e do diamante. O que o Adam Smith, então, chegou a dizer desse paradoxo da água e do diamante? Ele falou o seguinte, que a água é um bem de grande utilidade para a sobrevivência, que ninguém consegue ficar sem água, mas ela não pode ser trocada por nada no mercado. Mas o valor de uso dela é alto, porque ninguém consegue ficar sem água. Enquanto o diamante,
ele não tem um valor de uso, porque as pessoas podem viver sem diamante, mas se você tem diamante, você consegue comprar vários produtos. Então, o Adam Smith criou dois tipos de valor, que ele falou que um valor de uso é determinado pela utilidade que se tem do produto. É o caso da água. E o valor de troca é um valor que é determinado pelo poder de compra que um produto tem sobre as outras mercadorias. E aí ele falou que as coisas que têm um grande valor de uso geralmente têm nenhum valor de troca. É o exemplo da água. E aquelas que têm um grande valor de troca, que é o caso do diamante, têm pouco ou nenhum valor de uso. E aí ele expressa isso com a ideia da água e do diamante, ficou conhecido como o paradoxo da água e do diamante. Os utilitaristas vêm discutir essa ideia do Adam Smith, de dizer desse exemplo. Ele falou que o Adam Smith não tinha essa razão de dizer, de dar esse exemplo da água não ter nenhum poder de troca, ou não ter nenhum valor, ou não poderia ser trocado por nenhum bem. Eles disseram que depende das circunstâncias, porque num deserto, a água poderia ser trocada por vinho, valer até mais do que vinho. A água poderia ser trocada até por diamante, dependendo das condições. Então, dependeria da utilidade que tinha desse produto. E aí o Adam Smith não conseguiu solucionar essa ideia do paradoxo do valor. O que vem, o que teve esperar que os economistas posteriores aos utilitaristas, os chamados economistas marginalistas, a fazer uma chamada distinção que nós vamos discutir mais tarde nas aulas posteriores, faz a discussão entre utilidade total e utilidade marginal. O que o Adam Smith estava falando era de utilidade total, que é o exemplo da água. E o que os marginalistas vão dizer que não é essa utilidade total, mas é a marginal que determina os preços. O que é essa ideia de utilidade marginal? Um exemplo, assim, bem simples, eles estão dizendo, na verdade, é a ideia de abundância e escassez do produto, que vai determinar o grau de utilidade que esse produto vai ter e a disposição que as pessoas vão pagar por ele, que é a chamada utilidade marginal, que é o foco de uma unidade adicional do produto. Essa é a ideia. Quando você tem falta, a primeira unidade adicional do produto é muito valorosa, tem muito valor. Quando o produto é muito abundante, aquela unidade do produto perde valor. Essa é a ideia do conceito de utilidade marginal. Mas o total continua a mesma. Igual, por exemplo, a água, em qualquer cenário, seja no deserto ou em qualquer outras condições que não seja deserto, a água tem utilidade total. O que é utilidade total? Ela é essencial para a vida. Ninguém fica sem água em qualquer lugar. Mas a utilidade marginal da água muda, porque no deserto as pessoas estão dispostas a trocar bens por água, e no lugar que ela é abundante não estão dispostas a fazer isso. Então, isso relativamente resolve esse paradoxo do diamante da água, do paradoxo da água e do diamante. Então, nós vamos, então, a partir de agora, finalizar essa aula, que tratou um pouco, então, da discussão do Adam Smith, com a ideia do foco da teoria do valor-trabalho, e a ideia da teoria do valor-trabalho como uma teoria de precificação, de determinação dos preços. E aí nós discutimos as inconsistências dessa teoria do valor-trabalho para dar uma continuidade à teoria da utilidade, né? A teoria do valor-utilidade. Então, nós então falamos, discutimos a teoria do valor-trabalho e já iniciamos então um pouco da teoria do valor-utilidade que será discutido na próxima aula.